Grande abraço para você que tá ligado aqui na Gol. O assunto é o Campeonato Paulista 2024, o Paulistão, que tá aí entrando na sua quarta rodada, com clássicos pegando fogo. Já tivemos clássico na terceira rodada, agora na quarta rodada. Deixa o seu like aí, se inscreva no nosso canal. Na Neoquímica Arena, o São Paulo ganhou pela primeira vez na história do Corinthians, depois de 10 anos aí de criação, de inauguração do estádio. O São Paulo finalmente conseguiu vencer o Corinthians por 2-1. Teve gol do Caleri, o São Paulo vencendo também com gol do Luiz Gustavo. Enfim, o Corinthians foi descontar só lá no finalzinho um jogo que o São Paulo mereceu muita vitória. Foi dominante como time que começa melhor a temporada do que o Corinthians, que está numa situação de crise. Já são 3 derrotas seguidas. Nessa quarta-feira, o Palmeiras, com um time reserva, venceu o Red Bull Bragantino por 1-0, com um gol marcado de cabeça pelo Flaco Lopes. O Palmeiras começa bem demais para variar. No Canindé, a Ponte Preta venceu a Portuguesa por 2-0. O Gé marcou de cabeça um belo gol, inclusive, e a Portuguesa ganhou na primeira rodada e depois só perdeu 3 derrotas seguidas, a exemplo do Corinthians. No 1º de maio, em São Bernardo, o Santos venceu o Água Santa por 1-0 com um gol no finalzinho, lá para os 35 minutos do segundo tempo, com o zagueiro Joaquim, depois do escanteio cobrado. O Santos conseguindo vencer a terceira partida em 4 jogos. E no Brinco de Ouro da Princesa, fechando a quarta-feira, o Mirassol, numa virada incrível na reta final, com direito a golaço do Paulinho Boia, venceu o Guarani por 3-2, a primeira vitória do Mirassol. O Mirassol que só tinha empatado no Campeonato Paulista até aqui e consegue finalmente a primeira vitória nos minutos finais. Aliás, o Mirassol, com esse resultado, assumindo a liderança do Grupo C, grupo que tem o Corinthians, que nesse momento está numa situação bem delicada dentro do grupo. A rodada tem complemento nessa quinta-feira, todos os jogos 19 horas. No Major Levi Sobrinho tem Inter de Limeira e São Bernardo. Também vai rolar Novo Horizontino contra Ituano, fechando a rodada Botafogo de Ribeirão Preto e Santo André. Classificação dos grupos: o grupo A tem a ponta do Santos com 9 pontos, tem uma boa gordurinha já pela frente o time do Santos. É bem verdade que Ituano e Santo André ainda jogam pela rodada e a Portuguesa, por enquanto, fica em segundo lugar. Vai secar as duas equipes de baixo para ver se continua em segundo. Quartas de final nesse momento seria Santos e Portuguesa se enfrentando na Vila Belmiro, muito provavelmente. Classificação do grupo B: o Palmeiras folgadaço na ponta com 10 pontos, 3 vitórias e 1 empate. Segundo colocado, a Ponte Preta estava na lanterna desse grupo o tempo todo, agora com a primeira vitória chegou a 5 pontos. Também contou com o tropeço do Guarani, que tomou uma virada em casa no Brinco de Ouro para o Mirassol, parou em 4. O Água Santa está em quarto lugar com 4 pontos também. Nesse momento teríamos Palmeiras e Ponte Preta nas quartas de final se enfrentando, inclusive. Grupo C, o grupo que tem a menor pontuação até aqui. O Mirassol agora lidera com a primeira vitória, que foi de virada para cima do Guarani nos minutos finais. Está com 6 pontos. O segundo colocado é o Red Bull Bragantino, que não vai bem nesse início de Paulista, mas se classificaria nesse momento com 4 pontos. E o Corinthians, terceiro lugar com 3 pontos, nesse momento estaria fora do mata-mata. Quarto lugar, a Inter de Limeira com 1, seria o único time grande a ficar de fora do mata-mata. Santos, Palmeiras e São Paulo estão se classificando. Então, nesse grupo, nas quartas de final, teríamos Mirassol e Red Bull Bragantino. Tá aí o grupo D, com a liderança do São Paulo com 10 pontos. O segundo é o São Bernardo com 7, que ainda joga na rodada. Botafogo de Ribeirão Preto também joga, tem 4 pontos em terceiro. Quarto lugar, o Novo Horizontino com 3 pontos, que também joga na rodada. O grupo D é o grupo de maior pontuação do Campeonato Paulista até aqui. São 24 pontos, né? O dobro do grupo C, o grupo do Corinthians. Impressionante o rendimento, performance desse grupo D. Vamos para a classificação geral, então. A classificação geral, que não impacta na classificação para as quartas de final. A classificação dos grupos é que faz diferença para isso, mas é bom destacar que essa classificação geral vai impactar lá na frente na decisão de mando de campo e adversários, quem vai enfrentar quem, e claro, quem vai ter o mando de campo
lá na hora da semifinal. Lembrando que semifinal é jogo único, então ter o mando de campo é uma senhora vantagem sim. Além do que, essa classificação determina os 2 rebaixados para a Série A2 do Paulista. A liderança é do São Paulo com 10 pontos, tem saldo 4. O Palmeiras está em segundo, tem a segunda melhor campanha até aqui com 10 pontos e saldo 3. Terceiro lugar para o Santos, com 9 pontos ganhos, 3 vitórias e 1 derrota. Quarto lugar é do São Bernardo, que aparece com 7. Bom destacar, o São Bernardo ainda joga na rodada. Caso vença, vai ultrapassar o Palmeiras aí nessa classificação geral. Quinto lugar, o Mirassol, chegou a 6 pontos com a sua primeira vitória. Sexto lugar, a Ponte Preta, também primeira vitória nessa rodada, tem 5 pontos. E aí na sequência aparecem as equipes com 4 pontos até aqui no Campeonato Paulista. O Guarani, o Botafogo de Ribeirão Preto, o Red Bull Bragantino e o Água Santa. 11º lugar para o Corinthians com 3 pontos, é bom ficar ligado, a zona de rebaixamento está próxima. 12º a Portuguesa, também 3 pontos, tem um saldo pior do que o Corinthians. O Ituano tem um saldo pior ainda, o 13º. 14º lugar o Novo Horizontino, 3 pontos, ainda não venceu nenhum jogo, mas ainda joga na rodada. A zona de rebaixamento do Paulistão conta com o Santo André com 2 pontos ganhos e a Inter de Limeira é a lanterna com 1 ponto apenas em 4 rodadas. Principais artilheiros, na verdade só um que vai aparecer por aqui, o Rafael Veiga do Palmeiras, que tem 4 gols. A quinta rodada vai ser disputada dias 3, 4 e 21 de fevereiro. Os jogos de Palmeiras e São Paulo foram adiados em virtude da final da Supercopa do Brasil, que vai ser realizada nesse fim de semana, no dia 4. Então esses 2 jogos foram remanejados para o fim do mês. A gente vai ter aí Água Santa e Mirassol, Corinthians e Novo Horizontino, Santo André e Bragantino, Santos e Guarani, Ituano contra Botafogo de Ribeirão Preto, Ponte Preta e São Bernardo, e lá no dia 21, Portuguesa e Palmeiras, Inter de Limeira e São Paulo. Esse foi o resumo do Campeonato Paulista, o Paulistão 2024. Deixa o seu like aí, se inscreva no nosso canal e um grande abraço, turma. Valeu!